Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde eu falo sobre a teoria prática do web design para que você evolua o nível dos seus trabalhos e fature mais de 10 mil reais por mês criando e desenvolvendo layouts. No vídeo de hoje, a gente vai ver como alterar a cor de uma palavra, de um parágrafo ou de um título, né, de uma palavra específica e não de todo o texto, ou então alterar o plano de fundo dela, e isso sem utilizar plugin externo. Então vamos aqui para a tela do computador. Ó, eu estou aqui no meu painel do WordPress, eu vou abrir alguma página, por exemplo, aqui o card mágico. Se você quiser aprender como fazer esse card mágico, tem vídeo aqui no YouTube sobre isso, tá? Ó, é bem maneiro. Quando você passa o mouse, ele dá esse efeito de blur em volta. Aí a bordinha tem essa animaçãozinha e tal. Vamos supor então que eu vou adicionar aqui, ó. Vou criar um container. Nesse container aqui, colocar uma altura de 100 VH. Eu vou adicionar um texto aqui. Um título, tá? Esse título aqui vai ser Comunidade Web Hub. Comunidade Web Hub, para você que não sabe, é uma comunidade onde a gente posta vídeos diariamente sobre web design, sobre desenvolvimento no WordPress, como captar cliente, como mexer com código, como mexer no Photoshop, no Figma, tudo voltado para o mundo do web design, tá? E lá você tem um suporte pelo WhatsApp, 7 dias por semana comigo. Se você se interessar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É tanto para quem já é experiente na área do web design, como para iniciante, tá? A gente ensina do básico ao avançado. Ó, eu vou centralizar as coisas aqui, ó, nesse container. Então, vou vir aqui no container Py, vou centralizar. Deixa eu alterar a cor desse texto aqui, ó. Vou colocar, então, essa cor aqui de preto, beleza? Deixa eu colocar uma fontezinha aqui, ó. Só para dar um charmezinho aqui mesmo. E vou aumentar isso aqui. Beleza. Vamos supor que eu quero trocar a cor específico da palavra Web Hub. Como que eu faria isso? Para fazer isso sem utilizar plugin, a gente teria que mexer aqui, ó, no HTML. Tá? Isso daqui é um espaço HTML. Aqui no Elementor, a gente pode só clicar e arrastar os nossos elementos. Então, eu clico e arrasto um título, porém, isso daqui não passa de um código. É um código pronto. Se eu inspecionar aqui e a gente passar o mouse, a gente pode ver, ó, tá vendo? É um H2 que tem, ó, uma classe já nele, tá vendo? Esse H2 ele tem uma classe. E aqui dentro do nosso H2, dentro da tag H2, a gente tem escrito comunidade Web Hub. O que a gente consegue alterar aqui pelo Elementor é o que está aqui, ó, comunidade Web Hub, ou seja, essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Comunidade Web Hub. Se eu vier aqui e clicar com o botão direito e colocar editar como HTML, eu posso editar isso aqui. Então, se eu colocasse... Opa, calma aí que a página atualizou. Deixa eu atualizar aqui. Ó, editar como HTML. Se eu venho aqui e escrevo olá, ele já põe aqui pra gente, tá vendo? Isso aqui que eu fiz, ó, esse olá, é a mesma coisa de eu vir aqui e colocar aqui, olá. Tá? Então a gente consegue editar o código HTML. Porém, essa parte de cores e tal não seria HTML, seria CSS. Então, como que a gente consegue colocar um código CSS que seria essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Cor, o tipo de fonte, né, a família da fonte, o tamanho da fonte, isso tudo que é estilo, né, que deixa o nosso site bonito, seria CSS. HTML é somente a estrutura, né? Então, para a gente inserir um código CSS aqui dentro do HTML, a gente teria que colocar o span style. Span style. O span style serve para a gente inserir um código CSS, que é um código de estilo, dentro do nosso HTML. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, ó, a gente tem que colocar o sinalzinho de menor, tá? Sinalzinho de menor, sinalzinho de maior. E aqui dentro eu coloco span, minúsculo, span style. Beleza? Span style, ou seja, eu vou inserir um estilo aqui dentro. A gente vai colocar o igual. E agora, tudo que eu inseri aqui, que vai ser um código de estilo, tem que estar entre aspas. Então, ó, eu vou colocar as aspas aqui, ó. Beleza? Aspas, eu vou colocar, por exemplo, color. Aqui no color, a gente vai colocar 2 pontos. Se eu colocar blue, e agora a gente fecha as aspas, você pode ver que todo o nosso texto ficou azul.
Porque eu acabei de inserir um código CSS, que é um código de estilo, aqui dentro. Por exemplo, se eu quiser só a palavra comunidade, como que eu faria isso? Eu abri essa tag spam aqui, certo? O que eu preciso fazer agora é fechar ela. Então, se eu vier aqui, ó, e antes do WebHub, deixa eu dar um zoom aqui na tela para ficar melhor, né? Para vocês verem, tá vendo? Deixa eu fechar o nosso navegador aqui também. Aí. Vou fechar aqui, ó, o navegador e vou dar um zoomzinho. Se eu vier aqui agora e fechar isso daqui, ó, para a gente fechar uma tag, a gente usa barra e o nome da tag, no caso, barra spam. Barra spam. Então, aqui eu abri a tag, ó. Aqui eu fechei. Tudo que tiver entre essa tag, no caso, entre o spam, vai receber esse código aqui CSS, ó. Vai receber essa estilização. No caso, só quem recebeu foi a comunidade. Se eu quiser colocar só no WebHub, o que eu teria que fazer? Eu vou apagar esse fechamento aqui. Eu vou copiar essa tag, ó, esse spam. Vou dar um Ctrl X, né, para a gente recortar isso daqui. E eu vou colar antes do WebHub, antes da palavra WebHub. Agora a gente pode vir aqui e eu fecho depois da palavra WebHub. Opa. Eu fecho depois da palavra WebHub. Tá vendo? Agora a nossa cor já foi aplicada somente à palavra WebHub. É assim, de forma bem fácil. E agora, isso, tá? Eu coloquei a cor azul. Se você quiser colocar uma outra cor, então, ó, vamos supor que eu quero colocar, eu venho aqui no estilo, quero colocar esse tom aqui, ó, de vermelho. A gente pode copiar o código hexadecimal dele aqui, ó, então você copia esse código, Ctrl C. Deixa eu só voltar agora para o preto, a nossa cor. E eu venho aqui, em vez de blue, eu vou substituir esse blue pela hashtag e o código da cor. Tá? Agora você pode ver que já ficou esse tomzinho aqui. Se você tiver a extensão que é o Colorzilla, ó, esse cara aqui, ele permite a gente pegar algum tom aqui da página. Tá vendo? É uma extensão muito boa. Se você quiser instalar, você pode ir aí no Google e escrever Colorzilla. Se eu quiser pegar, por exemplo, esse tom aqui de roxo, ó. Pego esse tom aqui de roxo, ele já copia aqui pra gente o código hexadecimal. Eu poderia vir aqui e colar aqui depois do color, esse código. Ó, calma aí que ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu excluí os dois pontos aqui, ó. Tá vendo? A corzinha roxa já tá aqui. E agora, como que eu posso dar uma cor de plano de fundo pro nosso texto? Mesma coisa. Eu coloquei aqui, ó, o Spam Style, coloquei o color, tá? Mas eu não quero só alterar a cor. Esse color aqui serve para alterar a cor do texto, né? No caso, antes das aspas aqui, eu vou colocar dois pontos. Ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui pra gente deixar bem visível aqui, ó. Antes das aspas, dois pontos. Aqui eu vou colocar agora background color. Tudo é em inglês, tá? Aqui no código. Eu vou colocar, por exemplo, rosa. Então eu vou colocar pink. Você pode ver que o nosso plano de fundo aqui, ele já ficou rosa. Tá vendo? De forma bem simples. Aqui, né, como eu já falei para vocês, pode ser o texto escrito da cor. Então, se eu colocar black, vai ser preto. Como eu posso colocar o código hexadecimal? Então, se eu quiser pegar esse roxinho aqui, ó, dar um Ctrl C e colar aqui, em vez do black, a gente já vai ter o nosso plano de fundo roxo também. Agora, eu posso vir aqui na nossa cor e colocar, por exemplo, white. Ela vai ficar branca. Tá vendo? Você pode ver que o nosso plano de fundo é bem colado com o texto, né? Isso seria porque ele não tem um espaçamento, ele não tem um padding, né? O padding, a gente aqui em avançado, ó, é o preenchimento, tá vendo? Só que se eu aumentar esse preenchimento aqui, vai ser o preenchimento total do nosso texto. Se eu quiser dar um preenchimento somente na palavra WebHub, como é que eu faço isso? Posso vir aqui em conteúdo. Além desse cara aqui, eu vou colocar dois pontos e vou colocar o padding, que seria o preenchimento. Por exemplo, um padding de 10 pixels. E você pode ver que aqui agora a gente já tem um espaçamento já, tá vendo? De 10 pixels. Superior e inferior, porque eu dei um padding geral. Se eu quiser especificar, por exemplo, vou colocar 10 pixels. Gente, é porque assim, é complicado eu explicar tudo sobre código CSS, né? Em um videozinho rápido assim. Mas, ó, se eu colocar 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. O nosso padding, ele tem 4 lados, tá? Que é a parte superior é como a gente pode ver aqui no Elementor. A gente tem o padding superior, da direita, o inferior e o da esquerda. É isso que eu fiz aqui, ó. O superior eu coloquei 10, da direita 10, inferior 10
e o da esquerda 10. Se eu quiser alterar algum específico, eu posso vir aqui, ó. Então, o superior é esse primeiro, o da direita é esse daqui. Vamos supor que na direita eu quero dar um padding de 20 pixels. O inferior eu quero manter 10. E o da esquerda, que é esse cara aqui, posso colocar 20. Agora a gente tem esse padding aqui, ó. Tá vendo? Então, qualquer código CSS que você quiser inserir, você pode colocar entre o span style aqui, ó, entre as aspas, tá vendo? Não esquece das aspas, tá? Senão o seu código ele não vai dar certo. Você pode ver que ele polui um pouco o nosso código HTML aqui, então ele polui um pouco o nosso widget de título, né? Essa partezinha aqui do widget, cheio de código, tá vendo? Se você quiser colocar esses códigos CSS em uma parte específica para código CSS, que seria onde? Se a gente vier em avançado, a gente tem aqui, né, o Custom CSS, que seria um espaço para a gente colocar código CSS. Isso daqui é do Elementor Pro, tá? Se você não tiver o Elementor Pro, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala como que você pode ter qualquer plugin do WordPress sem pagar o preço da empresa mesmo, tá? Isso não é fora da lei nada. É tudo previsto na lei. Então aqui, ó, como que eu posso colocar os códigos só aqui? Você pode, por exemplo, dar um nome para esse texto aqui. Então eu tenho o WebHub, eu posso dar um nome para ele. Eu posso dar, por exemplo, um ID. Então eu posso colocar aqui, ó, Span ID. Coloquei Span ID, deixa eu apagar tudo que é esse código CSS aqui. Dentro desse Span ID, eu vou colocar aqui agora aspas, por exemplo, texto WebHub. Então eu acabei de dar um ID para ele. ID seria um nome específico para ele. Como a gente deu um nome, eu posso chamar esse nome agora. Então eu venho aqui, eu dou um Ctrl C aqui em avançado, ó. Vamos lá no Custom CSS, agora eu vou chamar esse cara. Como é que você chama um ID? Através do hashtag. Cola aqui. Tá? E agora eu abro chave, ó. Calma aí. Eu abro chave, fecho chave. Agora eu volto aqui, dou um Enter. Tudo que eu adicionar aqui agora vai ser código CSS. Então, essa daqui seria uma segunda forma da gente fazer isso, beleza? Se eu vier aqui e colocar aquele mesmo color lá, por exemplo, green, você pode ver que o nosso texto ele já ficou verde. Isso, a gente está inserindo todo o nosso código CSS na parte mesmo de Custom CSS. Então, a gente não está poluindo aqui, ó, o nosso código HTML. Você pode fazer de uma forma ou de outra. Se você for inserir muito código CSS, então, ó, eu vou inserir código CSS que muda a cor aqui, ó. Aí você dá 2 pontos, aperta o Enter, pode colocar o próximo código. Vou colocar um código de plano de fundo também, que é um background color. Vou colocar vermelho. Vou colocar também um padding, por exemplo, de 10 pixels e 20 pixels nas laterais. Tá vendo? Eu vou colocar um border radius, ou seja, eu vou arredondar a borda disso. Vou colocar 8 pixels. Arredondei a bordinha. Então, são duas formas de você fazer isso do código CSS. Pode ser inserido aqui, como também tudo que eu fiz pode ser inserido aqui, só que em vez de Span ID, você vai colocar Span Class, né? E você vai colocar tudo entre as aspas aqui. Beleza? Eu peço perdão por não poder explicar muito a fundo sobre a parte de CSS e tal, porque é um vídeo curto, mas como eu falei para vocês, se vocês quiserem aprender mais sobre essa parte de código, para que você não fique só copiando as coisas, né? Você saiba fazer realmente do zero, entra para nossa comunidade, lá você vai aprender tudo que você precisa para ter sucesso na área. Então é isso, se o vídeo te ajudou, eu peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal, isso aí apoia muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tamo junto.